E aí, pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês como que a gente pode melhorar a performance do PostGIS. Bom, qual o problema então que a gente vai resolver hoje? A gente vai melhorar a performance do PostGIS. Mas alguém pode se perguntar, mas Fernando, a performance do PostGIS por padrão ela é ruim? Não, ela não é ruim. O PostGIS por padrão ele já tem uma boa performance, mas a gente sempre pode melhorar um pouco, tá? E eu vou falar sobre o que a gente pode fazer para melhorar essa performance. Bom, como a gente sabe, né, o PostGIS ele nada mais é que o suporte espacial do banco Postgre. E o Postgre é um banco de dados muito versátil, né? Ele é capaz de funcionar eficientemente em ambientes com recursos muito baixos e ambientes compartilhados com uma variedade de outros aplicativos, né? Para garantir que ele seja executado adequadamente em tantos ambientes diferentes, a configuração padrão dele é bem conservadora e não é muito apropriada, tá? Quando a gente está com o nosso banco em produção e precisando aí de alto desempenho, né? E ainda, se a gente adicionar o fato que os bancos de dados espaciais eles têm um uso diferente, né? Que o Postgre não está, por padrão, preparado, né? Porque os dados espaciais eles são muito diferentes dos dados tabulares, né? Que o Postgre está acostumado. Então, a gente precisa aí alterar alguns parâmetros do Postgre, tá? E os parâmetros que a gente precisa alterar ficam todos no arquivo postgre.conf e eu estou elencando eles aqui nesse slide, tá? Que é o Shared Buffer, Workman, Maintenance Workman, Wall Buffers, Random Page Coast e Sec Page Coast. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um e a minha sugestão do que vocês devem alterar, tá? Qual o valor que vocês devem colocar aí nesse parâmetro. Bom, o primeiro parâmetro, então, é o Shared Buffer, tá? Botei uma pequena descrição aqui, né? Do que é esse parâmetro. Então, ele define a quantidade de memória que o servidor de banco de dados usa para buffers de memória compartilhada, tá? Estes são compartilhados entre os processos de back-end, como o nome sugere, né? E os valores padrão são normalmente insuficientes para banco de dados em produção. O valor padrão dele é 32 MB e o valor recomendado aí é que vocês usem até 75% da memória aí que vocês destinam no banco no servidor de vocês, tá? Claro que isso aqui é uma sugestão, né? Cada pessoa aí tem que avaliar a sua infraestrutura, o seu banco de dados, quantidade de dados, para ver aí o melhor valor para ser colocado nessa variável. Bom, a outra variável aí, a Workman, ela define então a quantidade de memória que as operações internas de classificação e as tabelas de hash podem consumir antes que o banco de dados alternar para arquivos em disco, tá? Então, esse valor ele define a memória disponível para cada operação do banco, né? Consultas complexas, elas podem ter várias operações de classificação ou hash sendo executadas em paralelo e cada sessão conectada pode estar executando, então, uma consulta. Tá? O valor padrão é 4 MB e o valor aí recomendado, né, o valor sugerido é que seja alterado então para 16 MB. Bom,
O outro parâmetro é o Maintenance Workman. Esse parâmetro, então, ele define a quantidade de memória que é utilizada para operações de manutenção, tá? Incluindo aí a criação de aspiração, questão de índice, chave estrangeira, tá? Com essas operações, como elas não são muito comuns, o valor padrão pode até ser aceitável, porém o valor padrão hoje é 1, tá? E o recomendado aí é que a gente altere para 16 MB. Bom, a outra variável é a wall buffers. Essa variável, então, ela define a quantidade de memória usada para os dados do registro de adiantamento, tá? Que é o wall, tá? Esses registros, tá? Eles fornecem um mecanismo de alto desempenho para garantir a integridade dos dados, tá? Durante cada comando de alteração, os efeitos de alteração são gravados nesses arquivos wall e liberados no disco, tá? O valor padrão dele aí é 64K e o valor recomendado é que a gente altere para 1 MB. Bom, o próximo parâmetro então aí é o Random Page Cost. Esse é o valor 100 unidade aí que representa o custo de um acesso aleatório a uma página do disco. Esse valor é relativo a vários outros parâmetros de custo, incluindo então acesso sequencial à página e custos de operação da CPU. Bom, o valor padrão dele é 4 e o sugerido aí, o recomendado é 2, tá? Achei aqui um errinho, tá? Quando vocês forem procurar, é random com M e não com N como tá aqui, tá? Só para conseguirem achar aí certinho no post. Bom, o outro parâmetro é o Sec Page Cost. Esse parâmetro, então, ele controla o custo de um acesso da página sequencial, tá? Esse valor, então, geralmente ele não requer ajuste, mas a diferença entre o valor e o Random Page Cost afeta muito as escolhas feitas pelo planejador de consulta, né? Então, esse valor também pode ser definido em uma base aí por seção. O valor recomendado aí é 1 e o padrão aí também é 1, tá? Lembrando que sempre que vocês forem alterar esses registros, né, vocês podem entrar lá no Postgre. Geralmente esse arquivo ele está lá na pasta data, tá? Eu vou abrir aqui o arquivo para mostrar para vocês. Esse arquivo aqui, ó, que é o postgre.conf, tá? Subir ele aqui, ó, arquivo de configuração do Postgre, e aqui a gente tem porta, número máximo de conexões, e tem essas variáveis, ó, shared buffer, workman, pode ver que elas estão comentadas, né? Tem que descomentar e colocar o valor, tá? Então basta alterar, depois que alterar, salva e reinicia o serviço do banco, né? Reinicia o banco de dados para essas alterações elas então começarem a vigorar, tá? Se vocês só salvarem e não reiniciar o banco, só vai começar a vigorar essas alterações quando o banco for reiniciado. Bom, aproveito também agora para falar para vocês que em breve aí estaremos com inscrições abertas para o curso de PostGIS básico, né? Se você aí ficou interessado, né, querer saber mais sobre PostGIS, querer aprender sobre banco de dados espaciais,
eu convido você a ficar de olho no nosso site, nas nossas redes sociais, que assim que as inscrições estiverem abertas, a gente vai estar publicando nas nossas redes sociais, né? As redes sociais estão aqui nesse slide, né? A gente está tanto no Facebook como no Instagram, no YouTube, no Twitter e, claro, temos aí também o nosso site. Bom, quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.